Marília, seja muito bem-vinda. Obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente hoje no Identidade. Eu que agradeço esse convite tão singelo e importante. Muito obrigada, um prazer. Eu quero começar com poesia. Poesia. A gente leu uma entrevista que você deu no Portal do Envelhecimento e do Longeviver. E aí você cita um trecho de um poema de um poeta que é muito caro para você, que é o Vinícius de Moraes. E o verso é assim: a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. Por que você acha isso? Por que a vida é a arte do encontro? E por que a gente acaba se desencontrando tanto? A vida é a arte do encontro e nos desencontros nós podemos nos reencontrar. Porque essa reconstrução, eu gosto muito do prefixo re, porque ele nos permite, nas adversidades, nos reconstruirmos. Veja, então, mesmo numa situação difícil, eu usei este poema no momento da minha vida profissional, quando eu achei que não haveria mais motivo, não haveria mais razão para eu trabalhar. Foi um momento político, histórico, na Prefeitura de São Paulo, e foi exatamente nessa desconstrução que eu achei que não tinha mais sentido, que eu me reencontrei com o tema que eu trabalho hoje, que é o envelhecimento, que é a velhice. Entende? Uma situação negativa ressignificou a minha existência, de tal forma que eu digo que eu demorei muito para te encontrar, agora eu quero só você. Isso em relação à velhice e o envelhecimento. E é um tema que eu acho interessantíssimo, porque vamos conversar sobre isso, né? Mas a gente vive uma ditadura da juventude. Sim. E parece que envelhecer é uma coisa ruim. Sim. E não deveria ser. Em outras culturas, inclusive, não é. Sim. Mas a nossa cultura, isso é muito forte, né? É verdade. Mas a gente chega lá. Tá bom. A gente chega lá, Marília. Aguarde. Você falou sobre momentos difíceis, Sim. onde você buscou se reinventar. Sim. E você passou por alguns momentos extremamente complexos. Você foi fazer, por exemplo, um exame Sim. que parecia muito inocente, né? Tranquilo. Você foi lá dar uma averiguada para ver se você tinha uma gordura no fígado. Exato, esteatose, que é o nome técnico. Do exame. Não, o exame era ultrassonografia. Ah, tá. Mas motivado para controlar esta esteatose. Que essa gordura... É um acúmulo de gordura na região abdominal, extremamente no fígado, provocado às vezes pelo excesso de peso, inclusive. Mas aí você descobriu um câncer, Uhum. E um câncer que ele é muito severo. Verdade. Né? Que é o câncer no pâncreas. E você descobriu que estava, inclusive, num grau bastante avançado, bastante acelerada a doença. Verdade. Como é que, num primeiro momento, foi receber a notícia? Foi assim, vou morrer. Muitas vezes a notícia do câncer é um atestado de óbito. É um atestado de óbito. Eu sabia que eu era uma pessoa que tinha um fim, que todos nós morremos. Mas é muito diferente você viver a sua vida sabendo que um dia você vai morrer do que um dia você sair de um laboratório, que você foi fazer um exame inocente e ter um atestado de que você teria a morte imediata. E o câncer de pâncreas, ele é muito agressivo. As estatísticas são muito negativas em relação a ele. Diz que de 10 pessoas que têm câncer de pâncreas, 9 delas morrem no primeiro ano da doença. Por quê? Quando você descobre, o câncer já está num estado bem adiantado. E por graça de Deus e da médica que fez o exame aquele dia, o momento que descobriu que eu estava com câncer no pâncreas, ainda foi possível a intervenção, o tratamento. E já se passaram 4 anos e eis-me aqui, Vivinha da Silva. Muito bom. O tratamento não foi simples, né? Não foi simples. Você perdeu muito peso, perdeu cabelo. Perdi muitos. O câncer efetivamente é uma doença que nos faz perder muitas coisas na nossa vida. Perdi tempo. Eu comecei o diagnóstico, depois eu fui para a quimioterapia, depois eu fui para a radioterapia, depois eu fui para a cirurgia, depois voltei para a radioterapia e quimioterapia mais um tempo. Uau. E hoje ainda estou no 3º ano do controle da doença. Então, meu tratamento ainda não se encerrou, eu faço o controle sistemático dessa doença, ainda tenho umas sequelas físicas, por exemplo, eu ainda tenho um catéter no meu corpo, que
todos os meses eu tenho que fazer a manutenção dele, que ele está aqui, no caso da doença voltar, não precisar fazer um outro procedimento invasivo para tomar a medicação. Então, eu vivo pela graça de Deus. Eu sou o resultado da intervenção de Deus, que eu digo que o Senhor escutou o meu clamor, ouviu e me deixou viver durante este tempo. Então, depois desse momento, eu ressignifiquei a minha vida. Eu sou uma pessoa evangélica, sou batista, desde o meu tempo de infância, então eu sempre tive em Deus a minha fonte, a minha esperança. E este momento da doença, a minha fé foi determinante para eu passar por esse vale que eu chamo da sombra da morte. Na verdade, enquanto ainda estou neste vale, mas a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, tão somente. Como faz diferença, né? Muito, a muito. pessoa que tem uma fé. Vou te contar. Eu digo que o Senhor levantou um exército de intercessores ao meu favor. Eu não sei quantas pessoas oraram e continuam orando pela minha cura, pelo meu restabelecimento. E foi essa multidão de pessoas que frequentemente orou, inclinou e pediu. E Deus ouviu. Eu estou aqui, viva, bem. Como disse, perdi algumas coisas, mas o lucro, a vida da gente é esse equilíbrio de perdas e ganhos. Eu ia chegar nesse ponto. Vi você falando isso também. Você transformou as suas perdas em ganhos. Essa é uma frase sua. Mas não é tão simples assim, né? Não. Parece que no discurso fica até bonito. Então, eu pego todas as minhas lutas e eu vou buscar o que eu consegui aprender. É muito difícil ter perdas. É muito difícil. Você passou e ainda está passando um momento muito delicado. Sim. Como é que a gente não desiste da vida? Sim. Como é que a gente não desiste de acreditar que Deus está cuidando da gente? Como é que a gente não desiste de trabalhar, porque você não parou de trabalhar em momento nenhum? De onde vem isso e como é que se constrói essa força? Olha, de verdade, a fé tem um papel muito importante nisso, tanto é que já é provado isso, não é, cientificamente. E eu precisava razão para viver, eu tenho razão para viver. Eu fui buscar a minha força justamente nesses significados que eu tenho na vida. Mesmo com um diagnóstico grave, eu falei, eu só vou morrer na hora que eu morrer. Eu decidi não morrer antes da hora que eu vou morrer. Uma das coisas que para mim foi muito importante, eu falei assim, eu não vou parar de fazer as coisas que eu faço. Não é? Eu só vou parar quando eu não tiver a minha condição física. E o único momento que eu parei de fazer algumas coisas foi pós-cirurgia, que foi uma cirurgia extensa, gravíssima, muito séria, que eu não tinha condições físicas, mas eu fazia quimioterapia, logo depois eu ia realizar atividades, por exemplo, da igreja, do meu trabalho. Eu fiz radioterapia, saía da rádio e ia dar uma palestra. Eu dei palestras sentadas, dei aula sentada, porque eu não tinha condições de ficar em pé devido à fraqueza que o processo do tratamento me proporcionava. Mas tudo isso vem muito do que você acredita e do que você é. Não é fácil. Vou te dar um exemplo. Cabelo. O dia que eu fui para cortar efetivamente meu cabelo, foi o meu médico dizia assim, seu cabelo vai cair lá para a 4ª sessão de quimio. Na segunda eu já comecei a perder muito cabelo. E eu não queria passar por aquele sofrimento diário de ver os cabelos caindo. Então eu resolvi antecipar. Falei, eu vou na minha cabeleireira, vou cortar o cabelo já. E esse dia foi muito difícil, porque quando eu vi que porque para a mulher cabelo é identidade, claro. Né? E aí, aquele momento foi muito difícil. O dia em que eu fazia quimioterapia, processo agressivo ao corpo, alimentação, você não tinha vontade de comer, perdia o sabor das coisas. Então, a gente dizer, eu passei é fácil, mas o passar diariamente não é tão tranquilo assim. Então, você precisa, primeiro, saber quem você é, o que você acredita, eu repito, né? E eu tenho um versículo da Bíblia que até hoje está lá na minha geladeira como um imã que todos os dias eu vejo, que está em Salmos, que fala assim, eu me esconderei debaixo das tuas asas até passar o furacão. E então eu vou acreditando nisso, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 27 que fala assim, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Veja,
é neste momento da dor, da tempestade, do furacão, que você precisa saber assim, tá, e de onde vem o que vai te sustentar? É isso que é a fé, é o exercício prático daquilo que você creu. Porque enquanto não acontece nada, é super fácil. É fácil viver a fé, né? Mas Mas na hora que a acontece... tempestade chega. E a gente está falando aqui, a gente só tocou no aspecto do câncer do pâncreas. Mas, né, e ela está contando que ainda vive um controle da doença. Sim. Né? Não é o estado que você estava quando recebeu a Não. notícia, passou por um tratamento Sim. de sucesso. Você, Graças a né, Deus. entre essas estatísticas das 10 pessoas, 9 morrem. Você sobreviveu, Sim, você sim. foi uma Sim. dessas 10 pessoas. Né? Agora, quando ela estava praticamente saindo da história do câncer de pâncreas, ela recebe um outro diagnóstico. Agora o câncer é na mama. Aí o que vem na cabeça? Bom, me curei de um, mas esse, será que... De novo! De novo, comigo, com tanta gente no mundo? Foi essa sensação, de novo. Depois que nós investimos muito no tratamento do pâncreas, eu voltei a fazer os exames preventivos de mulher. E entre eles estava a mamografia. E aí o meu médico me pediu, me encaminhou para fazer. Era uma sexta-feira, fui no hospital, busquei o resultado, sentei no banco lá na entrada do hospital. Quando eu vejo presença de células cancerígenas na mama direita. Era uma sexta-feira. Falei, meu Deus, de novo vou ter que entrar nessa luta. E aí fui. O que eu tive que fazer? Lutar. Resultado disso, fiz uma cirurgia, fez em agosto agora 2 anos dessa cirurgia. Graças a Deus, de novo, Deus é bom para comigo, era no estágio inicial. Então, o que não foi preciso retirar a mama, apenas essas, eles chamam uma calcificação, que retirou, não perdi o movimento da mama, não ficou, não precisei fazer. E estou também sob controle nisso. E Deus me deu a graça. Eu falo assim, nossa, como Deus é bom. Ele dá a diversidade, mas no meu caso, ele dá o momento certo da intervenção. E eu dou graças a ele também, porque o hospital onde eu faço o tratamento é o AC Camargo, né, o Hospital do Câncer, aqui em São Paulo, tecnologia de ponta, que eu entendo que Deus, inclusive, usa a medicina, a tecnologia, para o processo de cura dele. Sim. Tá claro? Então, eu estou num centro de excelência. Agora, é importante a gente ressaltar o poder de Deus, mas é ressaltante a gente ressaltar também a parte humana dessa história, sim. Né? Porque, veja, você é uma pessoa que foi buscar os seus exames, você foi tentar fazer Sim. tudo no momento certo, e como é importante descobrir quando tudo isso está num grau inicial. Sim. Se você tivesse deixado para lá, não tivesse feito seus exames, você muito possivelmente não estaria aqui conversando comigo nesse momento. Verdade. E contando essa história, né? Verdade. Veja, no primeiro exemplo, eu estava tratando com o meu cardiologista sobre o excesso de peso, esteatose, e eu obedeço, porque eu sou uma profissional da saúde. Então, eu acho que isso é fundamental para quem nos escuta, que nós também temos que ter uma parte que nos cabe a nossa responsabilidade. Eu entendo que nós somos mordomos do nosso corpo. Então, quando eu como direito, quando eu faço atividade física, quando eu cuido da minha saúde mental, quando eu faço os exames necessários, eu estou cuidando deste patrimônio que é único, não é? Então, também temos uma responsabilidade neste processo. Com certeza, fantástico. Agora, me conta, o que mudou de fato na sua vida depois de receber essa notícia? A gente falou sobre como foi ter força no momento Sim. da adversidade, mas essa dor e essa notícia te transformou. Sim. Você encontrou um novo foco para a sua vida. Sim, eu quero viver, estou vivendo tão somente para, primeiro, glorificar a Deus e dizer que Ele é real, que Deus dos antigos é o Deus do presente. E toda oportunidade que eu tenho, eu trago esta menção, esta honra ao nosso Deus. Segundo, eu aproveito a minha vida o mais que eu posso, porque de verdade nós somos finitos, a gente morre. Eu quero morrer e deixar saudades. Eu quero ser uma pessoa que faz diferença na vida das pessoas. E coisinhas bobas que às vezes a gente julgava que eram mais importantes, hoje elas não têm este valor, tanto assim. Então, eu quero ser uma pessoa, e me desafio isso, a cada vez mais participar desta vida social, influenciar outras pessoas de tal maneira que o dia que eu tiver que partir, todos nós partiremos, quer seja pelo câncer, quer seja por outra forma, as pessoas possam lembrar de mim com saudades.
e vivendo intensamente. Eu espero que eu tenha, que as pessoas percebam em mim esta mudança, porque não é só eu desejar, eu tenho que influenciar de tal forma que elas me olhem e falem, nossa, a Marília mudou. E às vezes a gente se pega em coisas que não têm sentido, não é? Então, eu quero aproveitar a vida, eu quero viajar, eu quero ter amigos, e eu tenho, graças a Deus, um rol muito grande de amigos. Eu quero trabalhar na igreja como eu faço, quero ser útil, quero ser importante à minha família, ao meu marido. Eu trabalho num programa social, eu sou presidente de uma ONG que trabalha com velhice e envelhecimento. E é essa construção que eu quero deixar da vida. Não sei quando vou morrer, ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe. E viver, olha como é contraditório. Se ao mesmo tempo que você não sabe, mas quando você sabe, você fica assustado. Eu vou morrer, o que eu vou fazer agora? Quanto tempo eu tenho de vida? Mas a gente tem que viver cada dia como se fosse um último mesmo, porque um dia isso acontecerá. Então, eu acho tão legal o seu discurso, porque assim, você está falando sobre finitude, você está falando de que, né, um dia não vamos estar mais aqui, mas ao mesmo tempo você parece ter um fôlego de vida de 30 anos, né? Eu quero viver intensamente, é aquele momento da vida onde a gente está com a total plenitude física, emocional, mental e tal, de desbravar o mundo e parece que a gente nunca vai morrer, né? Com 20 e tantos anos, 30 anos. E você tem esse fôlego diferente de algumas pessoas que têm um medo do envelhecimento, como a gente citou ali no primeiro bloco. Parece que envelhecer é sinônimo de morrer. Uhum. Então, quando eu estou em envelhecimento, eu estou caminhando para a morte. E eu deixo de aproveitar uma parte essencial e importante da vida, que é a velhice. Eu gosto muito de uma síntese sobre a velhice e a vida que diz assim, viver é envelhecer, envelhecer é viver. Só envelhece quem está vivo, porque o contrário, a negação da velhice é a morte. E nós precisamos desconstruir este medo que a vida pública, social tem em relação à velhice, que diz que velhice é o fim. Não é? E uma das coisas que o câncer a doença me chamou a atenção, quando eu tive o diagnóstico, eu estava para fazer 59 anos, eu estava com 58. E a velhice oficial no Brasil chega aos 60 anos. Eu falei assim, meu Deus, eu não quero morrer sem completar o meu ciclo de vida, que é chegar à velhice. Eu era uma pessoa adulta, aos 60 anos, torno-me uma idosa oficial, como eu falo. E é muito legal, porque assim, Deus me deu esta graça de morrer no ciclo de vida que complementa a nossa existência. E o que nós precisamos como sociedade, como pessoas, é entender que velhice, para muitas pessoas, pode significar o recomeço, pode significar o seu encontro, o seu ressignificar, o seu refazer. Não é? É claro que a velhice não é igual para todas as pessoas, porque vários fatores determinam a qualidade da nossa velhice. Sim. E aí a gente nem tem tempo de considerar esses vários fatores. Mas pensar que chegar à velhice é uma bênção, é um privilégio, não é? Da nossa sociedade. Lá nos anos 50, uma pessoa era velha, aquela que tinha 50 anos. Hoje, velhice é oficial, mas cada vez nós estamos vivendo mais. Eu tenho 62, daqui a pouco farei 63 em novembro, né? E isso significa que assim, eu posso chegar aos 70, posso chegar aos 80, posso chegar aos 90. E aí a grande pergunta é, o que você vai ser quando ficar velho? Nós, você, eu e todos que estão aqui, a grande maioria, a nossa pergunta hoje não é essa que quando éramos mais novos. O que você vai ser quando crescer? A nossa pergunta hoje, que tem que entrar na nossa pauta de existência é, o que você vai ser quando ficar velho? Não é? O que você vai produzir? Quem você vai ser? Quais são as circunstâncias que vão determinar essa sua velhice? E uma velhice boa é aquela que a pessoa tem, do ponto de vista social, do Estado, uma dignidade, que envelhecer com dignidade é um direito humano fundamental. Ah, que sensacional. Eu podia ficar aqui... Mas o tempo está acabando. Não, eu podia ficar aqui muito tempo ouvindo sobre isso, porque eu acho tão importante. Eu acho que a gente não pode se entregar à velhice
pensando só no que foi a É juventude, verdade. sabe? Com saudade de quando foi No aquela meu tempo vida... eu era feliz e não Isso. sabia mentira, viu? Aquela vida que a gente considera útil, entre aspas. Aham. A velhice pode ser o tempo de colher muitas coisas da vida, ser muito feliz, fazer o que se ama fazer, o que se quer fazer, e a Exato. gente tem que buscar isso. Exatamente. Diretora, quero conversar mais. Não me deixam. Não pode, ela estava te contando que o tempo já esgotou. Marília, obrigado. Eu Que que prazer agradeço. entrar em contato com a sua fé e com a sua força de vida. Obrigada. Muito obrigado, que Deus te abençoe Amém. muito. Obrigada, viu? Obrigado a você também que ficou com a gente até agora. Vamos viver uma vida plena. E a gente se encontra amanhã às 11h30 da noite. Até lá. Tchau, tchau. Obrigada.